Será que as denominações ultrapassam a Escritura Sagrada? Porque lá em Deuteronômio capítulo 32, versículo 12, está escrito: não aumentarás e nem diminuirás. Lá em Gálatas 1, 8, 9, a Escritura diz: se um anjo do céu, ou nós mesmos, vos pregar o Evangelho que ultrapassa a doutrina de Cristo, seja amaldiçoado, maldito. Lá em 2 João, versículos 9, 10 e 11, diz que aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo já é maldito. Será que as denominações ultrapassam a doutrina de Cristo? Nesse trabalho de hoje nós vamos ver que eles realmente ultrapassam. A Escritura diz uma coisa e eles dizem outra coisa. Então vamos ver as coisas que eles ultrapassam. Tanto na lei de Moisés, porque está escrito na lei de Moisés: não aumentarás e nem diminuirás. Eles tanto aumentam na lei de Moisés quanto aumentam na graça de Cristo, no Novo Testamento, que é a única aliança de salvação. Está lá em Efésios 2, versículo 15. Dízimo. A Escritura diz que dízimo é alimento. Está lá em Números, capítulo 18, versículo 27. E Mateus 23, 23. Alimento. Sempre foi alimento. Mateus 23, 23. Jesus ele diz: vós que dais o dízimo da hortelã, do cominho e do endro, e negais a fé, a justiça e a misericórdia. Fazeis essas coisas sem negar aquelas. Primeiro, Jesus não disse isso para a igreja. Jesus disse isso para os judeus debaixo da lei. O próprio Jesus ele veio debaixo da lei para cumprir a lei. Como está escrito, os homens perguntaram: vieste acabar com a lei? Jesus disse: eu não vim acabar com a lei, eu vim cumprir a lei. Porque ninguém cumpria a lei de Moisés. Só Jesus fez isso. Ele se fez maldito por todos. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A lei nunca foi para a igreja de Cristo. A igreja de Cristo nunca esteve debaixo da lei. A Escritura diz que os dízimos era um dos preceitos de Moisés, um dos preceitos da antiga aliança. Está lá em Hebreus capítulo 7, versículo 5. Está lá escrito: dízimo é preceito da lei. As denominações já ultrapassam. Tanto a lei de Moisés, que era só para os judeus, como está escrito lá em Salmo 147, versículos 19 e 20. Em Deuteronômio capítulo 5, Malaquias capítulo 4, versículo 4. A lei de Moisés era só para os judeus. Nunca foi para a igreja de Cristo e nunca vai ser. Porque está escrito que vós não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A igreja de Cristo sempre esteve debaixo da graça. A Escritura diz que os dízimos eram de 3 em 3 anos. Ultrapassou a lei de Moisés. Porque está escrito lá em Deuteronômio capítulo 14, versículo 28, 29. E também no capítulo 26, versículo 12. As denominações ultrapassam até a lei de Moisés. Imagina a graça de Cristo. A Escritura diz que todos os dízimos era para a tribo de Levi. Está lá em número 18, versículo 21. Esses homens daqui, nenhum deles é da tribo de Levi. Todos eles ultrapassam tanto a Escritura, tanto a lei de Moisés, como a doutrina de Cristo. Eles são ladrões e salteadores. Jesus disse: os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores. Imagina os que vieram depois dele. A Escritura diz, lá em Malaquias 3,10, pode ler o capítulo 1, 2, 3 e 4. Você vai ver que era só para o judeu. Toda a lei de Moisés era só para o judeu. Malaquias 3, tanto o capítulo 1, 2, 3 e 4, era só para os judeus e sacerdotes da antiga lei. Esses homens de hoje querem ser sacerdotes de outros homens. Eles são raça de víboras. A Escritura diz que os templos, que templo não é a vontade de Deus. A Escritura nos ensina isso. Está lá em Jeremias capítulo 7, versículo 4, 14 e 15. Leia todo o capítulo. Você vai ver Deus prometendo lançar fora o templo de Salomão, o único permitido por Deus. O único. Esses outros nunca foi permitido por Deus. Os homens constroem templos
como pretexto para arrecadar dinheiro do povo. Os homens só pensam em dinheiro, porque eles são vazios do Espírito Santo. Porque a Escritura diz que Paulo e Estevão, está lá em Atos 7, 48 e 49, e Atos capítulo 17, versículo 24, Paulo e Estevão, cheios do Espírito Santo, dizendo que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. E Isaías também diz, capítulo 66, versículo 1, que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Esses homens são vazios do Espírito Santo. E Estevão, quando disse isso, o templo de Salomão estava de pé ainda. Quer dizer, esses homens são vazios do Espírito Santo. Eles constroem templo para pedir dinheiro ao povo, como pretexto para pedir dinheiro ao povo. Lá em João 2, versículo 13, até o versículo 22, Jesus chega derrubando as coisas dos mercadantes ali no templo. Por quê? Porque os sacerdotes estavam ensinando o povo a se corromper. Não estava santificando o nome de Deus. Jesus não foi ali para defender aquele templo ou pedras. E ele diz, nos mesmos versículos ali, ele diz: derrubem esse templo e eu o edificarei em 3 dias. Jesus estava falando do corpo dele. E na mesma passagem, os discípulos se lembram da passagem que diz assim: o zelo da tua casa me devorará. Está lá no Salmo 69, versículo 9. Leia todo o capítulo, você vai ver que está falando do povo de Israel. A todo momento ali, Jesus falando do povo de Israel, do corpo dele. Mas esses homens de denominação dizem que Jesus amava as pedras do templo, amava o templo. Como se o pai dele nunca mandou construir templo, e nem templo cristão. Mandou construir no templo de Salomão, a pedido de Davi. Jesus nunca mandou construir templo cristão. E se o filho não pediu, o pai também não quis. Está lá em João 14, versículo 9. Jesus diz: e eis que estou no Pai, e o Pai está em mim. Quer dizer, esses homens são vazios do Espírito Santo. Esses homens que constroem templos. Jesus só mandou pregar o Evangelho e viver o Evangelho. Somente isso. Jesus diz que eles recebem a glória uns dos outros. Está lá em João capítulo 5. Mas não recebem a glória que vem somente de Deus. Receber a glória uns dos outros é receber elogios uns dos outros. Fazer trabalhos e mais trabalhos, dizendo que é para Deus. Mas não é para Deus, é para o ego deles mesmo, porque Deus nunca pediu essas coisas. Jesus diz: mas não recebeis a glória de Deus. Qual é a glória de Deus na vida do cristão? A humildade. Aí eu lhe pergunto, onde é que está a humildade desses homens que constroem templos, se assentam nos primeiros lugares e pedem 10% do salário do povo, mentindo, porque a Escritura diz que dízimo é alimento. Onde é que está a humildade desses homens? Eles não querem a humildade de Deus, eles não querem a glória de Deus. Eles querem a glória dos homens. E é isso que eles recebem. E é isso que eles vão receber. A glória dos homens. A glória dos homens é a morte. A glória de Deus é a vida eterna. Aquele que tem a humildade em Cristo Jesus, esse tem a glória de Deus. É por isso que eu me afastei de denominação. Porque eu resolvi abrir meus olhos e abrir as Escrituras. Porque Jesus diz: examinar as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. A Escritura diz, o próprio Jesus dizendo com os homens de templo, dizendo que eles fazem de um religioso 2 vezes filhos do inferno. Por isso, fuja de templo, fuja de denominação. Porque para cada denominação é divisão. Jesus diz: os que comigo não ajuntam, espalham. Então, fuja de denominação. A Escritura diz que igreja é pessoas. A Escritura ensina que igreja é pessoas, não é templo. Mas os homens dizem: venha para a igreja, com referência ao prédio, ao templo deles. Não é. Igreja é pessoas. Em Apocalipse capítulo 2, João escrevendo às igrejas, está escrevendo a pessoas. Escrevendo aos irmãos que se reuniam na cidade de Filadélfia, nas casas dos irmãos. É só ler. Um exemplo é Filemão, versículo 2, Paulo escrevendo: a igreja que se reúne em tua casa, Filemão. A igreja que se reúne na casa de César. Pessoas que se reúnem em casa dos irmãos. Não é templo, porque os irmãos eram humildes em Cristo Jesus. Dons ministeriais. A Escritura diz que pastor, apóstolo, mestre, profeta. Pastor é dons ministeriais. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo... Pode ler todo o capítulo. 1 Coríntios capítulo 12. Pode ler todo o capítulo. Você vai ver que é dons ministeriais.
não é cargo. Cargo vem de empresa que ganha muito dinheiro sobre os seus subordinados. Jesus diz, a ninguém chameis pastor, pois um só é o vosso pastor, o Cristo. Se ele é o único pastor, então quem são esses homens? Fraudulentos. Como diz o próprio Jesus, o próprio Paulo, ele diz, fugir dos homens fraudulentos, os obreiros fraudulentos. Está lá em 1 Coríntios 11, para fugir dos obreiros fraudulentos. Presbítero significa um irmão que ensina. Diácono significa um irmão que ajuda. São todos irmãos. Assim como está lá em Mateus 23. São todos irmãos. Não é cargo. Presbítero não é cargo. Hoje se faz assim, denominação. Eles pegam um óleo, molham no dedo e colocam na testa dizendo que agora você é evangelista, agora você é pastor. Está errado. É dom. Um exemplo de dons ministeriais é Pedro, Paulo. Fazia a obra de Deus de graça e não fazia templo como pretexto para ganhar dinheiro do povo. Esses homens são raça de víboras. Fugir dela, povo meu, porque está escrito, fugir dela, povo meu, para não ser cúmplices com ela. E eles ultrapassam a doutrina de Cristo. Tanto a doutrina de Cristo como a lei de Moisés. Porque as obras da lei de Moisés, dízimo, templo, hierarquia, sacerdote, sumo sacerdote, é obra da lei de Moisés. Não é da graça de Cristo. Jesus morreu cumprindo a lei para nos dar o Novo Testamento. Mas esses homens querem ser amaldiçoados. E é isso que eles são. Porque a Escritura diz, está lá em Atos dos Apóstolos, que os apóstolos não suportaram as ordenanças de Moisés, a lei de Moisés. E nem os pais deles. Mas esses homens suportam por causa do ganho de dinheiro. Fugir dela, povo meu, diz a Escritura. Está em Apocalipse capítulo 14. Capítulo 18, perdão, versículo 4. Fugir dela, povo meu, para não ser cúmplices com ela. Se você ajuda essas denominações, esses templos, você é cúmplice com eles. Pare disso, fuja deles, porque você é o novo Israel, não é o velho, não é o das obras antigas, é o novo Israel em Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 6. Então, seja de uma vez por todas o novo Israel, em nome do Senhor Jesus.